Quando o peso da tristeza te impede de crer, esta oração de restauração faz Deus renovar sua fé. Existe um tipo de tristeza que não aparece no rosto, mas pesa na alma. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo para as pessoas, mas por dentro algo está quebrado. Você ora, mas sente que suas palavras não passam do teto. Você lê a Bíblia, mas parece que o coração não responde. E então começa a pergunta silenciosa que ninguém escuta. Por que está tão difícil crer como antes? Talvez você não tenha perdido a fé de uma vez. Talvez ela tenha sido desgastada lentamente. Uma decepção aqui. Uma oração que não foi respondida no tempo que você esperava. Um sonho que não aconteceu. Uma perda que ainda dói. A tristeza não chegou gritando. Ela chegou sussurrando. E quando você percebeu, ela já estava ocupando o espaço da esperança. Preste atenção no que vou te dizer com autoridade espiritual. A tristeza tenta convencer você de que Deus se afastou. Ela tenta distorcer sua visão. Ela tenta fazer você interpretar o silêncio como abandono. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. Muitas vezes é preparação. Se hoje você sente que o peso da tristeza está impedindo você de crer com a mesma confiança de antes, este momento não é coincidência. O Espírito Santo está alcançando você agora, não para condenar sua fraqueza, mas para restaurar sua fé. Não para acusar sua dor, mas para renovar sua esperança. Respire fundo. Há algo que Deus quer reconstruir dentro de você. E tudo começa quando você reconhece que a batalha que enfrenta não é apenas emocional, é espiritual. O combate invisível que ninguém vê. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém percebe. As pessoas veem sua rotina, suas responsabilidades, sua aparência de normalidade, mas elas não enxergam o esforço que você faz para continuar acreditando quando tudo por dentro parece pesado demais. Elas não sabem quantas vezes você respirou fundo para não desabar. Não sabem quantas vezes você começou uma oração e parou no meio porque as palavras pareciam vazias. Esse é o combate invisível. É quando sua mente conhece as promessas de Deus, mas suas emoções parecem não acompanhar. É quando você sabe que Jesus é fiel, mas seu coração está cansado de esperar. É quando você afirma com os lábios que confia, mas por dentro há um cansaço espiritual que você não consegue explicar. A tristeza não chega apenas como um sentimento. Ela chega como um peso que altera sua percepção. Começa a distorcer sua forma de enxergar o agir de Deus. Pequenos atrasos se tornam grandes dúvidas. Pequenos silêncios se tornam interpretações de abandono. Você começa a se perguntar se algo mudou no céu, quando na verdade o que está abalado é sua força interior. E o mais difícil é que essa batalha não faz barulho. Não é dramática, não é visível. Ela acontece no silêncio da madrugada, quando você deita e os pensamentos não param. Acontece quando você se lembra do que perdeu, quando recorda uma oração que ainda não foi respondida, quando olha para a realidade e sente que a esperança diminuiu. Você não deixou de amar a Deus, você não abandonou a fé, mas algo dentro de você está exausto. É como se estivesse carregando uma mochila invisível cheia de frustrações, decepções e expectativas não cumpridas. E cada dia parece acrescentar mais peso. Nesse combate invisível, a mente começa a negociar com a dor. Surge a pergunta silenciosa: será que Deus ainda está ouvindo? Será que Ele realmente se importa com essa parte da minha história? Essas perguntas não nascem da rebeldia, nascem do cansaço, nascem da alma que quer crer, mas está ferida. Escute com atenção, porque isso é fundamental. A presença dessa batalha não significa ausência de fé. Significa que sua fé está sendo pressionada. E tudo que é pressionado revela sua estrutura. Deus não se assusta com sua fraqueza. Ele não se afasta quando você se sente pequeno. Ao contrário, é justamente nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda. O inimigo sabe que não precisa fazer você negar Deus abertamente. Basta enfraquecer sua expectativa. Basta diminuir sua confiança. Basta fazer você acreditar que nada vai mudar. Esse é o alvo da tristeza
quando ela se prolonga. Ela tenta transformar cansaço em desistência. Mas há algo que você precisa entender agora. O fato de você ainda estar aqui, ouvindo esta mensagem, já prova que sua fé não morreu. Ela pode estar abatida, mas não foi apagada. Pode estar fraca, mas não foi destruída. O combate invisível que você enfrenta revela que existe algo precioso dentro de você que ainda vale a pena ser restaurado. Talvez você tenha tentado ser forte sozinho. Talvez tenha fingido que estava tudo bem para não preocupar ninguém. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga suas lágrimas silenciosas. Ele conhece seus pensamentos não verbalizados. Ele entende a luta que acontece na sua mente quando você tenta conciliar fé e dor. E é exatamente nesse campo de batalha invisível que começa a verdadeira restauração. Não começa quando tudo melhora externamente. Começa quando você reconhece que precisa da intervenção do céu. Começa quando você admite que não consegue sustentar esse peso sozinho. A tristeza tentou ocupar o centro dos seus pensamentos. Tentou assumir o controle das suas interpretações. Tentou convencer você de que o que sente é maior do que o que Deus prometeu. Mas sentimentos não são sentenças finais. Emoções não são decretos eternos. O que você sente hoje não define o que Deus está construindo amanhã. Este combate invisível não é o fim da sua fé. É o terreno onde Deus vai provar que sua presença é mais forte do que sua dor. E antes de você experimentar a renovação, é necessário enxergar claramente onde a batalha está acontecendo. Porque quando você identifica o combate, você deixa de lutar no escuro. Quando a tristeza começa a atacar a fé. A tristeza não ataca sua fé de forma repentina. Ela age de maneira sutil. Primeiro, ela enfraquece sua expectativa. Depois, diminui sua confiança. E quando você percebe, aquilo que antes era convicção se transforma em questionamento silencioso. Você continua orando, mas já não ora com a mesma intensidade. Continua buscando a Deus, mas dentro de você existe uma hesitação que não estava ali antes. A fé ainda existe, mas está misturada com cansaço. E essa mistura gera confusão. A tristeza começa a alterar sua interpretação da realidade. Aquilo que antes você via como processo, agora você enxerga como atraso. O que antes parecia preparação, agora parece rejeição. O silêncio que antes você entendia como tempo de Deus, agora soa como distância. Esse é o ponto perigoso. Não porque você deixou de crer, mas porque começou a interpretar tudo através da dor. E quando a dor se torna o filtro principal, até mesmo as promessas parecem distantes. Você olha para sua história e começa a destacar apenas o que não aconteceu. Ignora as vezes em que Deus sustentou você. Ignora as portas que foram abertas. Ignora os livramentos silenciosos. A tristeza faz isso. Ela seleciona memórias e cria uma narrativa de abandono que não corresponde à realidade espiritual. Talvez você tenha enfrentado perdas que ainda não foram curadas. Talvez tenha esperado respostas que não vieram no tempo que desejava. Talvez tenha se sentido esquecido em meio às lutas. E tudo isso vai se acumulando como uma camada sobre sua fé. Preste atenção em algo profundo. A tristeza prolongada não destrói a fé diretamente. Ela corrói a esperança. E quando a esperança enfraquece, a fé perde sua força de projeção. Você ainda acredita que Deus pode, mas começa a duvidar se Ele fará por você. Essa é a diferença entre fé teórica e fé pessoal. A tristeza tenta transformar sua confiança em algo distante. Você acredita nos milagres dos outros, mas começa a achar que o seu não chegará. Você celebra testemunhos, mas por dentro pergunta se sua história será diferente. É assim que o peso emocional começa a afetar o espiritual. A oração deixa de ser expectativa e passa a ser obrigação. A leitura da palavra deixa de ser alimento e passa a ser esforço. O coração não responde com a mesma sensibilidade, mas escute com discernimento. O fato de você sentir isso não significa que Deus se afastou. Significa que você está enfrentando um desgaste interior. E desgaste não é derrota. É sinal de que você tem carregado peso
além do que deveria carregar sozinho. A tristeza também tenta isolar você. Ela sugere que ninguém entenderá sua dor, que ninguém compreenderá sua luta. E quando você se isola, a fé perde comunhão. E a fé cresce em comunhão, cresce na presença, cresce na exposição à luz. Talvez você tenha começado a evitar conversas espirituais. Talvez tenha diminuído sua intensidade na oração porque tem medo de se decepcionar novamente. Isso é mais comum do que você imagina. E não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que sua alma precisa de restauração. A fé não é ausência de emoções difíceis. Fé é decidir confiar mesmo quando as emoções gritam o contrário. E quando a tristeza tenta atacar sua fé, ela está tentando redefinir quem governa sua mente. Você precisa entender algo essencial agora. Deus nunca deixou de agir porque você se sentiu fraco. Ele nunca retirou suas promessas porque você se sentiu cansado. O céu não funciona baseado na intensidade do seu sentimento, mas na fidelidade da palavra. O problema não é você sentir tristeza. O problema é permitir que ela determine sua visão de Deus. E é exatamente nesse ponto que precisamos confrontar a raiz do que está tentando se instalar dentro de você. Porque existe uma mentira silenciosa que começa a surgir quando a tristeza se prolonga. A mentira que tenta separar você de Deus. Existe uma mentira que não chega como grito. Ela chega como pensamento repetido. Ela se infiltra nos seus momentos de silêncio. Ela se manifesta quando você está cansado demais para reagir. E essa mentira diz algo perigoso. Deus se afastou de você. Talvez você nunca tenha declarado isso em voz alta. Talvez até rejeite essa ideia conscientemente. Mas no fundo, em algum momento, esse pensamento já passou pela sua mente. Se ele estivesse realmente comigo, por que ainda dói tanto? Se ele estivesse ouvindo, por que ainda não mudou? Perceba como essa mentira é sutil. Ela não tenta convencer você de que Deus não existe. Ela tenta convencer você de que ele não está presente na sua história. E quando essa ideia ganha espaço, a tristeza encontra terreno fértil. A mente começa a reinterpretar eventos. O silêncio se torna abandono. A espera se torna rejeição. O processo se torna punição. Você começa a medir o amor de Deus pelas circunstâncias que está enfrentando. E isso distorce completamente a verdade espiritual. A palavra é clara. Deus não abandona os seus. Jesus não se afasta quando você está fraco. O Espírito Santo não deixa de habitar em você porque suas emoções estão abaladas. Mas a tristeza tenta construir uma narrativa diferente. Ela diz que você decepcionou Deus. Diz que sua fé não foi suficiente. Diz que algo está errado com você. Essa é a estratégia. Isolar, culpar, silenciar. E quando você começa a acreditar nisso, ainda que parcialmente, algo acontece. Você ora menos. Você se expõe menos à presença. Você se fecha espiritualmente. Não porque deixou de crer, mas porque sente que não é digno de se aproximar. Essa é a raiz da mentira. Fazer você achar que precisa estar forte para se aproximar de Deus. Mas o Evangelho nunca foi sobre aproximar-se forte. Sempre foi sobre aproximar-se quebrado. Lembre-se do que Jesus fez. Ele não correu dos cansados. Ele chamou os cansados. Ele não rejeitou os abatidos. Ele os acolheu. Ele não exigiu perfeição emocional para liberar milagre. Ele respondeu à fé que resistia mesmo tremendo. A fé verdadeira não é ausência de tristeza. É decisão de confiar mesmo quando a tristeza está presente. É olhar para o vale e declarar que Deus ainda é fiel. É admitir que dói, mas recusar-se a aceitar que está sozinho. Talvez você tenha começado a confundir sentimento com realidade espiritual. Porque você não sente a mesma intensidade de antes. Pensa que perdeu a conexão. Porque não percebe mudanças externas imediatas. Pensa que Deus não está agindo. Mas o agir de Deus nem sempre é barulhento. Muitas vezes é silencioso, profundo, invisível aos olhos naturais. E o inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha na mente. Ele tenta colocar dúvidas onde antes havia convicção.
Pergunte a si mesmo com sinceridade: quando essa tristeza começou, o que ela começou a dizer sobre Deus? Que Ele não se importa? Que Ele não está ouvindo? Que você está esquecido? Essas frases não nascem do Espírito Santo. Elas nascem da dor mal interpretada. E quando a dor fala mais alto do que a palavra, a mentira parece verdade. Mas há algo que precisa ser confrontado agora. Deus nunca mediu sua presença pelo seu estado emocional. Ele prometeu estar com você todos os dias. Não apenas nos dias de alegria. Todos os dias. A mentira tenta separar você de Deus emocionalmente. Mas a verdade declara que nada pode separar você do amor dele. Nem tristeza, nem dúvida, nem fraqueza. E quando essa verdade começa a ser restaurada dentro de você, a estrutura da mentira começa a cair. Mas talvez você ainda se pergunte algo profundo. Se Deus não me abandonou, então por que estou passando por esse vale? Por que Deus permite o vale? Essa é a pergunta que nasce quando a dor se prolonga. Se Deus me ama, por que ainda estou aqui? Se Ele é poderoso, por que não removeu esse peso? Se Ele prometeu vitória, por que o vale parece tão longo? O vale não é a ausência de Deus. O vale é ambiente de formação. Nós desejamos montanhas porque nelas tudo parece claro, visível, glorioso. Mas é no vale que as raízes se aprofundam. É no vale que a fé deixa de ser discurso e se torna dependência real. Deus nunca desperdiça um vale. Ele usa o que parece atraso como ferramenta de amadurecimento. Ele usa o que parece silêncio como espaço de construção interior. O problema é que, enquanto estamos no processo, queremos explicações imediatas. E Deus, muitas vezes, trabalha além do que nossos olhos conseguem perceber. Pense comigo. Se cada oração fosse respondida instantaneamente, você dependeria da presença ou apenas do resultado? Se cada dificuldade fosse removida no primeiro sinal de desconforto, sua fé seria profunda ou superficial? O vale revela o que está sustentando você. Revela se sua fé estava apoiada nas circunstâncias ou na fidelidade de Deus. Revela se sua confiança estava nos sinais ou na promessa. Não confunda permissão com abandono. Deus permitir um processo não significa que Ele perdeu o controle. Muitas vezes, Ele está protegendo você de algo que ainda não entende. Outras vezes, está fortalecendo você para algo que ainda não vê. O vale também expõe fragilidades que precisavam ser tratadas. Orgulho escondido, autossuficiência disfarçada de maturidade, expectativas desalinhadas. No vale, você percebe o quanto precisa da graça. E essa percepção não é punição, é convite à dependência. Há bênçãos que só podem ser sustentadas por quem foi preparado no silêncio. Há níveis de fé que só nascem quando tudo externo parece instável. A restauração que você deseja pode estar sendo construída exatamente nesse ambiente que você gostaria de evitar. Eu sei que é difícil aceitar isso quando a dor é real, quando as noites são longas, quando o coração parece cansado demais para continuar esperando. Mas o vale não é definitivo. Ele é transição. Davi atravessou vales. Elias enfrentou exaustão espiritual. Jó passou por perdas profundas. Nenhum deles foi abandonado. Eles foram transformados. O vale não anulou o propósito. O vale refinou o caráter. Talvez o que Deus esteja formando em você seja maior do que aquilo que você está pedindo. Talvez Ele esteja fortalecendo sua estrutura para que, quando a bênção chegar, você não dependa dela mais do que depende dele. Existe algo poderoso acontecendo quando você continua buscando mesmo sem sentir, quando você continua orando mesmo cansado, quando você permanece mesmo sem entender. Isso não é fraqueza, isso é maturidade sendo construída. O vale também ensina algo essencial. Ensina que Deus não é apenas o Deus das respostas rápidas, Ele é o Deus da presença constante, e presença sustenta mais do que solução momentânea. Talvez você esteja querendo sair do vale imediatamente, mas Deus está querendo transformar você dentro dele. E essa transformação prepara o terreno para uma fé que não será abalada tão facilmente. Porque depois que você atravessa um vale com Deus,
Sua confiança não depende mais das circunstâncias. Ela passa a depender da experiência que você teve com Ele no meio da dor. E agora, chegamos a um ponto decisivo. Você pode continuar tentando carregar esse peso sozinho, ou pode escolher fazer algo que muda completamente a direção da sua história. O momento de rendição que muda tudo. Chega um ponto em que você percebe que não consegue mais sustentar sozinho o que está pesando dentro de você. Não é falta de força, é excesso de carga. Não é falta de fé, é desgaste acumulado. E é exatamente aqui que muitos se confundem. Pensam que precisam ficar mais fortes antes de se aproximar de Deus. Mas a rendição verdadeira começa quando você admite que precisa de ajuda agora. Rendição não é desistência. Rendição é transferência. É parar de tentar controlar o que não consegue mudar. É parar de fingir que está tudo bem quando não está. É abrir mão da tentativa de resolver internamente aquilo que só pode ser restaurado espiritualmente. Talvez você tenha tentado ser racional. Tentou se convencer de que é apenas uma fase. Tentou se distrair. Tentou se ocupar. Mas no silêncio da alma, o peso continua lá. E enquanto você insiste em carregar sozinho, ele não diminui. Jesus nunca pediu que você fosse suficiente. Ele pediu que você viesse. Ele nunca exigiu que você estivesse emocionalmente estável para se aproximar. Ele disse que os cansados e sobrecarregados deveriam ir até ele. E a promessa não foi julgamento, foi descanso. Rendição começa com um ato simples, mas profundo. Reconhecer que sua alma está cansada. Dizer com sinceridade: Deus, eu não consigo mais sustentar isso sozinho. Essa declaração não enfraquece sua fé, ela ativa sua dependência. O orgulho espiritual diz que você precisa resolver primeiro para depois buscar. A verdade do Evangelho diz que você busca para ser restaurado. A rendição quebra a ilusão de autossuficiência e abre espaço para o agir do Espírito Santo. Talvez você tenha medo de entregar completamente, medo de se decepcionar novamente, medo de criar expectativa, mas manter o controle não tem trazido paz. Manter a resistência não tem diminuído o peso e continuar segurando não tem restaurado sua fé. Existe um momento em que você precisa parar de lutar contra Deus e começar a descansar nele. Parar de questionar cada detalhe e começar a confiar no caráter dele. Parar de medir o amor divino pelas circunstâncias e começar a se apoiar na promessa. A rendição também envolve ação, não apenas pensamento. Feche seus olhos por um instante. Respire profundamente. Imagine aquilo que tem pesado sobre você. Agora visualize entregando isso nas mãos de Jesus, não como símbolo vazio, mas como decisão consciente. Quando você abre as mãos espiritualmente, você para de apertar aquilo que está machucando você. E mãos abertas são mãos prontas para receber. Enquanto você mantém o controle, não há espaço para intervenção divina. Deus não invade. Ele responde à entrega. Ele não força a transformação. Ele trabalha onde há permissão. E a rendição é essa permissão. Talvez o que esteja faltando não seja mais explicação. Talvez seja mais entrega. Não mais análise, mas mais confiança. Não mais esforço emocional, mas mais descanso espiritual. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você precisa tomar uma decisão. Continuar carregando sozinho ou permitir que Deus assuma o peso. Porque quando a rendição acontece, algo começa a mudar por dentro antes mesmo que qualquer circunstância externa seja alterada. E é nesse espaço de entrega que a restauração começa a se manifestar. E agora é hora de transformar essa decisão em oração. A oração de restauração. Pai, eu me aproximo de Ti agora sem máscaras, sem força fingida, sem tentar parecer melhor do que estou. O Senhor conhece meu coração. O Senhor viu cada lágrima que ninguém viu. O Senhor ouviu cada oração que eu mesmo achei fraca demais. Eu não estou aqui para impressionar. Estou aqui porque preciso. Existe um peso dentro de mim que eu não consigo mais sustentar sozinho. A tristeza tem tentado ocupar espaço na minha mente. Tem tentado redefinir minha visão. Tem tentado enfraquecer minha fé.
Mas hoje eu escolho trazer isso à tua presença. Jesus, eu reconheço que em alguns momentos deixei que meus sentimentos falassem mais alto do que tua palavra. Em alguns momentos, eu permiti que a dúvida crescesse silenciosamente. Se em algum instante meu coração se afastou, mesmo que emocionalmente, eu peço que o Senhor me perdoe. Não quero viver baseado na dor. Quero viver baseado na verdade. Espírito Santo, entra agora nas áreas que eu tentei esconder. Toca as partes da minha alma que estão cansadas. Restaura aquilo que foi desgastado pela espera. Cura as feridas que ainda influenciam meus pensamentos. Remove a interpretação errada que a tristeza tentou construir dentro de mim. Eu renuncio à mentira de que estou abandonado. Eu rejeito a ideia de que Deus se afastou de mim. Eu declaro que mesmo no vale, o Senhor estava comigo. Mesmo no silêncio, o Senhor estava trabalhando. Mesmo quando eu não senti, o Senhor permaneceu fiel. Renova minha fé, Senhor, não apenas como emoção passageira, mas como convicção profunda. Fortalece minha esperança, alinha minha mente com tua promessa. Ensina meu coração a confiar além das circunstâncias. Eu entrego agora aquilo que tem pesado sobre mim. Entrego as expectativas frustradas. Entrego as respostas que ainda não vieram. Entrego os medos que surgiram no caminho. Não quero mais controlar o que pertence ao Senhor. Quero descansar na tua soberania. Declaro que minha fé não está fundamentada no que vejo, mas em quem tu és. Tu és fiel. Tu és presente. Tu és bom. E nada pode anular tua promessa sobre minha vida. Jesus, restaura minha alegria. Restaura minha confiança. Restaura minha expectativa. Que a chama da fé volte a arder com intensidade dentro de mim. Que o Espírito Santo reacenda o que parecia enfraquecido. Eu recebo agora tua paz. Recebo tua presença. Recebo tua força. Declaro que este não é o fim da minha história. É o início de uma nova fase de maturidade, de confiança e de dependência verdadeira. Que todo peso seja substituído por descanso. Que toda dúvida seja confrontada pela verdade. Que toda tristeza seja envolvida pela tua presença. Eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo ainda em processo, eu escolho confiar. Porque minha fé não depende da ausência de luta, mas da certeza de que o Senhor caminha comigo. E enquanto eu oro, algo começa a mudar dentro de mim. Não porque tudo externo já foi transformado, mas porque meu coração foi reposicionado. E agora é hora de declarar o que está acontecendo espiritualmente sobre sua vida. A declaração profética de renovação. Agora escute com atenção espiritual. Algo já começou a se mover dentro de você. Talvez não seja visível ainda aos seus olhos, mas no mundo espiritual, quando há rendição verdadeira, há resposta imediata. Deus não ignora um coração quebrantado. Ele responde com presença. Eu declaro sobre a sua vida que a tristeza não terá a última palavra. O que parecia estagnação está sendo transformado em preparação. O que parecia silêncio está sendo convertido em fortalecimento. O Espírito Santo está restaurando sua estrutura interior. Você não está saindo deste momento igual. Há uma renovação acontecendo na sua mente. A mentira que tentou se instalar está perdendo força. A verdade está ocupando o lugar que sempre foi dela. Você não foi abandonado. Você está sendo reconstruído. Eu profetizo que sua fé está sendo realinhada com a fidelidade de Deus. Não será mais uma fé baseada em emoção instável. Será uma fé amadurecida pelo vale. Uma fé que aprendeu a confiar mesmo quando não sente. Uma fé que não depende de sinais imediatos para continuar firme. Declare isso dentro de você agora. Minha fé está sendo renovada. Minha esperança está sendo restaurada. Minha visão está sendo purificada. A tristeza tentou reduzir sua expectativa, mas Deus está ampliando sua perspectiva. Você estava olhando apenas para o que perdeu. Agora começará a enxergar o que está sendo formado. O processo não foi desperdício, foi refinamento. Eu declaro que o peso começa a diminuir. Não porque a realidade externa já mudou completamente,
mas porque sua interpretação foi curada. E quando a interpretação muda, a alma encontra descanso. A vitória sendo construída onde antes havia cansaço. Há milagre sendo preparado onde antes havia dúvida. A bênção sendo liberada onde antes havia medo. O céu não fechou sobre você. Ele está trabalhando a seu favor. Receba isso com convicção. Você não está espiritualmente quebrado. Você está sendo espiritualmente fortalecido. O que parecia fraqueza era apenas um momento de ajuste interior. Deus estava tratando sua raiz para que seu fruto seja mais sólido. A fé que nasce depois do vale é mais resistente, é menos dependente de circunstâncias, é mais profunda. E essa é a fé que está sendo construída em você agora. A tristeza não definirá sua identidade. O processo não definirá seu destino. A promessa de Deus é maior do que qualquer fase que você esteja atravessando. E antes de encerrar, há algo essencial que você precisa compreender para nunca mais permitir que a tristeza governe sua fé. A mudança de identidade que consolida sua restauração. Preste atenção no que vou declarar agora, porque isso não é apenas encorajamento, é fundamento espiritual. Você não é uma pessoa abandonada tentando recuperar fé. Você é um filho sendo restaurado no meio do processo. Existe uma diferença profunda entre essas duas identidades. Quando a tristeza domina, ela tenta redefinir quem você é. Ela tenta fazer você se enxergar como fraco demais, instável demais, distante demais. Mas sua identidade nunca foi construída sobre seus sentimentos. Ela foi estabelecida sobre a obra de Jesus. Você não pertence ao abandono. Você pertence à promessa. Você não pertence à dúvida. Você pertence à aliança. Sua fé pode ter sido pressionada, mas sua identidade permanece intacta. Talvez você tenha começado a se ver como alguém espiritualmente falho, como alguém que deveria estar mais forte, como alguém que não deveria estar lutando dessa maneira. Mas essa percepção nasce da comparação, não da verdade. A verdade é clara. Você é sustentado pela graça. Você é acompanhado pela presença. Você é amado mesmo quando se sente fraco. A restauração que começou não é apenas emocional. Ela é estrutural. Deus está consolidando dentro de você uma fé mais madura. A mudança mais poderosa não é apenas sentir-se melhor. É enxergar-se corretamente. Quando você entende que continua sendo filho mesmo no vale, a tristeza perde o poder de definir sua história. Você não está tentando voltar para Deus como se estivesse longe. Você está redescobrindo a profundidade da presença que nunca saiu do seu lado. Isso muda tudo. Isso remove culpa. Isso elimina vergonha. Isso fortalece convicção. A identidade restaurada gera estabilidade, e estabilidade gera constância. Sua fé não será mais impulsionada apenas por momentos de emoção intensa. Ela será sustentada por entendimento. Você saberá quem é, independentemente da estação que esteja vivendo. Talvez o vale tenha abalado sua confiança, mas não destruiu sua posição espiritual. Deus não revogou seu amor. Jesus não cancelou sua promessa. O Espírito Santo não interrompeu sua habitação em você. Agora você não sai apenas com alívio. Você sai com clareza. Você não sai apenas com emoção renovada. Você sai com identidade fortalecida. E quando a próxima fase chegar, porque ela virá, você não será governado pelo medo. Você será guiado pela convicção. A tristeza não será mais seu filtro principal. A verdade será. Guarde isso profundamente no seu coração. Você não foi esquecido. Você não foi descartado. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Sua fé foi pressionada, mas está mais consciente. Sua esperança foi desafiada, mas está mais enraizada. Sua caminhada não terminou no vale. Ela foi fortalecida nele. Agora levante sua cabeça. Respire com confiança. Continue caminhando, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça firme. A restauração não foi momentânea. Ela foi iniciada para continuar.